Olá, boa tarde a todos. Bom dia, aliás. A gente fica até meio perdido nessa quarentena, se é para dizer bom dia, boa tarde. Mas nós estamos iniciando nesse momento um novo curso que se chama Introdução à Legislação do Turismo. Eu lembro que o presente curso não é para especialistas da área. Ele, na realidade, é para pessoas que tenham interesse em conhecer um pouco a legislação do turismo. Então, não é um curso voltado para especialistas, é um curso voltado para quem tem interesse em conhecer melhor a legislação do turismo. A gente, durante 8 aulas, vai ter, na realidade, uma visão de como funciona essa legislação do turismo. Só para vocês saberem, eu sou Bayard Boiteux e você, na realidade, o professor de vocês nas próximas 8 aulas sobre introdução à legislação do turismo. A nossa primeira unidade se chama a elaboração das leis no Brasil. Essa é a primeira unidade que nós vamos começar hoje. Quando a gente fala em elaboração das leis no Brasil, a gente se refere à lei máxima, que é a Constituição Federal. Por que a gente chama, na realidade, a Constituição Federal de lei máxima? Porque, na realidade, ela é a lei mais importante que existe. Ela é a lei, na realidade, que permite que os poderes possam sobreviver de forma individual. Ela, na realidade, ela é o instrumento que prevê o funcionamento da democracia em última instância. E ela é lei máxima porque nenhuma lei pode extrapolar a Constituição Federal. Volta e meia, vocês já não ouviram falar em leis que são chamadas de inconstitucionais? O que é uma lei inconstitucional? É uma lei que fere a Constituição Federal. E se uma lei, na realidade, fere a Constituição Federal, ela é nula de direito. É daí que surge o termo inconstitucional. Inconstitucional significa que é contrário à Constituição Federal. E sendo contrário à Constituição Federal, que é a lei máxima do país, nenhuma lei, na realidade, pode se contrapor à Constituição Federal. Se porventura uma lei se contrapuser à Constituição Federal, ela se torna nula de direito. Como o Brasil é uma república federativa, o que acontece na realidade na prática? Nós temos uma Constituição Federal e cada estado tem uma Constituição estadual. Então, existem no Brasil várias constituições estaduais. Existe a Constituição Federal, que é aquela, vamos dizer, que regula o país como um todo, e cada um dos estados, na realidade, tem a sua Constituição estadual. E nos municípios nós temos a lei orgânica do município. Então a gente vai ter a Constituição Federal, que é a lei máxima do país. Nenhuma lei pode se sobrepor à Constituição Federal. Qualquer lei que, porventura, se sobrepuser à Constituição Federal é nula de direito e, por conseguinte, é inconstitucional. Por isso que sempre quando as leis vão ser elaboradas, qualquer lei que vai ser elaborada, ou pelo Executivo ou pelo Legislativo, porque tanto o Executivo como o Legislativo podem elaborar leis. Às vezes a gente pensa que cabe apenas ao Legislativo elaborar leis, não. O Executivo também pode elaborar leis. Só para vocês terem uma noção, a Lei Geral do Turismo foi elaborada pelo Executivo. Claro que depois ela foi submetida à apreciação do Legislativo. Mas quem teve, na realidade, a intenção de elaborar aquela lei foi o Executivo. Então a gente vai encontrar em cada estado da federação uma Constituição estadual. E nos municípios a gente vai, na realidade, encontrar leis orgânicas. A Constituição Federal, que é a lei máxima do Brasil, ela já se refere à atividade turística em 3 momentos. Num determinado momento, ela diz, na realidade, que todo brasileiro tem direito ao lazer. E quando ela diz que todo brasileiro tem direito ao lazer,
ela estipula que esse lazer pode acontecer, na realidade, de várias formas. Até, na realidade, é um pouco esdrúxulo a gente pensar que, com o atual salário mínimo, as pessoas pudessem, na realidade, ter algum lazer específico. Mas, enfim, é só para mostrar para vocês que, como ordenamento jurídico, a Constituição Federal prevê que todo brasileiro tem direito ao lazer. E uma das formas, na realidade, de usufruir desse lazer é através da atividade turística. Então, de alguma forma, a atividade turística já começa a estar. Por outro lado, a própria Constituição Federal diz, na realidade, que nós temos que proteger o patrimônio histórico-cultural do país. E essa proteção do patrimônio histórico-cultural, sem dúvida alguma, é para que as gerações nunca percam a importância que ele tem na feitura da história, na feitura da imagem, na feitura de tudo que ele traz na realidade como elemento efetivo de construção do país. Mas é muito importante para a atividade turística porque é a preservação do patrimônio cultural, na realidade, como uma forma efetiva também de comercializar o produto turístico através da sua parte cultural. Então, a Constituição Federal vai afirmar, num determinado momento, que todo brasileiro tem direito ao lazer, que nós devemos, na realidade, proteger o patrimônio cultural do país, e depois ela vai dizer textualmente que a atividade turística é importante. Ela vai dizer textualmente que a atividade turística tem uma importância vital. Por isso é que foi criado o Ministério do Turismo. Não pensem vocês que o Ministério do Turismo foi criado por acaso, não. Ele nasce, sem dúvida alguma, de um preceito conceitual que diz que o turismo é importante. Embora eu deva dizer para vocês, mesmo depois que a Constituição foi promulgada, durante muitos anos, nós tivemos o Ministério do Turismo junto com outros ministérios. Foi a primeira vez, na realidade, que a gente teve esse ministério. Esse ministério se tornou um ministério voltado especificamente para a atividade turística pela primeira vez mais tarde. Mas, enfim, queria dizer para vocês, então, por conseguinte, para começar a nossa aula de hoje, que a lei máxima brasileira é a Constituição Federal. O que isso significa? Que nenhuma outra lei pode se sobrepor a ela. Qualquer outra lei que, porventura, se sobrepuser à Constituição Federal é nula de direito. Daí nasce, na realidade, o termo inconstitucional. Queria dizer para vocês que nós somos uma república federativa, então nós temos a União, o Estado e os municípios. Em cada um dos estados nós temos uma Constituição estadual e em cada um dos municípios nós temos uma lei orgânica. A lei, na realidade máxima, a Constituição Federal, ela se refere em 3 momentos à atividade turística. Quando ela diz que todo brasileiro tem direito ao lazer, e uma das formas de usufruir desse lazer é através da atividade turística. Quando ela afirma, na realidade, que nós devemos proteger o patrimônio cultural para as futuras gerações. O patrimônio cultural é importantíssimo também como forma, efetivamente, de se promover a cultura de um país. E, finalmente, quando ela diz que o turismo é uma atividade vital para o desenvolvimento do Brasil. Então, a gente tem 3, na realidade, menções específicas à atividade turística na Constituição Federal, que é a lei máxima. Quem é que pode elaborar uma lei? Olha, as leis elas podem ser elaboradas pelo Executivo, pelo Legislativo ou por qualquer um de nós. Nós podemos, na realidade, propor leis. Existe essa possibilidade de propor leis, não é? Então, existe a possibilidade de uma lei nascer do próprio Executivo, de uma lei nascer do próprio Legislativo e de uma lei nascer também de uma série de pessoas que se reúnem e propõem, na realidade, essa lei. Às vezes a gente pensa que leis só são feitas pelo Legislativo. Como ele legisla, como ele cria leis, só ele que faz leis. Absolutamente. O Executivo também faz leis.
Acabei de dar um exemplo concreto para vocês. A Lei Geral do Turismo, por exemplo, foi criada pelo Executivo. Vamos ver agora, por exemplo, como é que uma lei nasce em âmbito federal, para que a gente tenha noção de como é que é elaborada uma lei. Então, um deputado federal, ele apresenta um projeto de lei. A lei começa, na realidade, o princípio da elaboração de uma lei começa com um projeto de lei. O que é o projeto de lei? É uma ideia que o legislador teve e ele vai, na realidade, traduzir essa ideia num documento chamado projeto de lei. Então, toda lei começa por um projeto de lei. Quem apresenta, na realidade, esse projeto de lei, no caso específico que nós estamos vendo aqui, é um deputado federal. Não é? Mas poderia ser apresentada por um deputado estadual ou poderia ser apresentada também por um vereador. Todos esses três legisladores podem, na realidade, propor projetos de lei. Aqui a gente está vendo um exemplo específico de uma lei que vai ser apresentada por um deputado federal. Depois que essa lei é apresentada, ela passa por diversas comissões que vão, na realidade, apreciar o mérito dessa lei. Então, dependendo da matéria da lei, pode ser, na realidade, educação, pode ser turismo, pode ser esporte. E depois dela passar por todas essas comissões, ela vai para uma comissão que é fundamental, que a gente chama de Comissão de Justiça e Constituição. Por que, na realidade, essa comissão é fundamental? Porque ela vai verificar se aquele projeto de lei fere ou não a Constituição Federal. Se ele ferir a Constituição Federal, ele acaba por ali. Ele morre ali, na realidade, veja bem. Então, entre todas, o deputado federal foi lá, apresentou o projeto de lei, que é uma ideia que ele teve. Esse projeto de lei passou por várias comissões, entre elas, e para mim a mais importante, a Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque ela verificou, na realidade, se aquele projeto de lei é constitucional ou não. Se ele não for constitucional, ele para ali. Não é? Na realidade, o projeto só pode continuar se ele for constitucional. Passada a apreciação por essas comissões, o projeto vai para o plenário. E o que acontece no plenário, na realidade, da Câmara dos Deputados? Os outros deputados podem propor mudanças ao projeto original, que nós chamamos de emendas. Emendas são, na realidade, as sugestões, as propostas que os demais deputados fazem no projeto original, que foi feito por um deputado, e aí ele é apreciado por todos os deputados, e eles vão, na realidade, fazendo o quê? Sugestões. Essas sugestões são chamadas de emendas. Depois de todas as emendas, na realidade, terem sido apresentadas, o que acontece com esse projeto de lei? Ele é votado. E se ele for aprovado, na realidade, ele vai ser encaminhado para o Senado Federal. Por que ele vai ser encaminhado para o Senado Federal? Porque o sistema de elaboração de leis no Brasil é federal, é bicameral. Tem duas câmaras legislativas. Nesse caso específico que nós estamos vendo aqui, o que aconteceu? O deputado federal apresentou o projeto de lei. Ela nasceu na Câmara Federal. Então, depois dela ter passado pela Câmara Federal, ter sido aprovada pela Câmara Federal, ela é encaminhada para o Senado, que vai revisar aquele projeto de lei. Não é? Então, o projeto de lei vai ser revisado pelo Senado, porque nós estamos num regime bicameral de duas câmaras legislativas. Não é? A mesma coisa acontece quando uma lei, por exemplo, nasce no Senado. Ela vai depois, muitas vezes, para a Câmara dos Deputados para ser apreciada. Esse, na realidade, é o sistema bicameral de elaboração das leis. Se o Senado, na realidade, aprovar a lei, não é? Ela vai passar por várias comissões lá dentro, vai ser apreciada. Se, na realidade, o Senado aprovar a lei, ela aí passa para uma outra fase de elaboração. Não é? Então, vamos resumir o que nós vimos na nossa primeira aula de hoje. Esse aqui é um curso de introdução à legislação do turismo. Não é um curso, na realidade, para especialistas. É um curso voltado especificamente para iniciantes, para pessoas que não conhecem a legislação do turismo. A nossa primeira unidade se chama unidade número 1.
a elaboração das leis no Brasil. E nós vimos que a lei máxima no Brasil, a lei mais importante, é a Constituição Federal. Por que a Constituição Federal é a lei máxima? Porque nenhuma outra lei pode extrapolar a Constituição Federal. Qualquer lei, na realidade, que vá contra a Constituição Federal, ela é nula de direito e, por conseguinte, inconstitucional. Sempre quando vocês ouvem dizer que uma lei é inconstitucional, isso quer dizer que ela fere a Constituição Federal. Só que como nós somos uma república federativa, nós temos também constituições estaduais, que foram elaboradas no âmbito dos estados, e temos leis orgânicas que foram elaboradas, na realidade, no âmbito dos municípios. As leis orgânicas municipais são as constituições municipais. São elas que regem também o funcionamento do município. Assim como a Constituição Federal vai reger o funcionamento de todo o país, vai disciplinar, na realidade, a harmonia entre os poderes executivo, legislativo, judiciário, vai disciplinar as liberdades democráticas, vai disciplinar, na realidade, a harmonia que deve existir para que o país possa sobreexistir. Dentro dos estados também foram nascendo as suas constituições, para reger, na realidade, uniões específicas da federação. E nos próprios municípios foram nascendo as suas leis orgânicas. A Constituição Federal, que é a lei mais importante do Brasil, se refere em 3 momentos à atividade turística. Quando ela diz que todo brasileiro tem direito ao lazer, uma das formas de se usufruir do lazer é através da atividade turística. Quando a mesma Constituição diz que o turismo é prioritário para o desenvolvimento do país, e quando a mesma Constituição Federal diz também, na realidade, que é necessário proteger o patrimônio cultural para as próximas gerações. E a proteção desse patrimônio cultural é fundamental para que a atividade turística aconteça. São 3 preceitos da atividade turística que estão contidos na Constituição Federal. Começamos a ver da realidade como é que um deputado federal pode elaborar uma lei, não é? Como é que uma lei pode nascer, como é que é o nascimento de uma lei. E vimos que uma lei nasce através de um projeto de lei. Quem é que apresenta esse projeto de lei é um deputado federal. Ele tem uma ideia, ele transforma essa ideia num projeto de lei. Esse projeto de lei vai passar por várias comissões. A comissão de maior relevância, sem dúvida alguma, é a de Constituição e Justiça, porque ela vai verificar se aquele projeto de lei é constitucional ou não. Se ele for inconstitucional, ele para ali, não é? Na realidade, porque ele vai contra a Constituição, ele é nulo de direito. Então é importante quando ele passa por várias comissões. Agora, ele passa por outras comissões, ele não passa apenas pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele vai passar por outras comissões em função, na realidade, das matérias específicas a que ele se referir. Depois desse projeto de lei passar por todas as comissões, ele vai então para o plenário, onde estão todos os deputados federais, para que eles possam votar, na realidade, aquele projeto de lei. E quando ele está no plenário, o que acontece normalmente? Os outros deputados podem propor mudanças ao projeto original. É o que nós chamamos de emendas. As emendas são, na realidade, as sugestões, as mudanças que outros deputados federais propõem, na realidade, ao projeto original. Então, por isso que às vezes uma lei demora muito, porque na realidade o projeto de lei ele é feito pelo deputado, depois ele passa pelas comissões, depois de passar pelas comissões, na realidade ele vai para o plenário. No plenário ele recebe uma série de mudanças às vezes não, mas às vezes ele recebe uma série de mudanças. Então por isso é que esse processo, na realidade, é um processo bastante moroso. Como o sistema de elaboração de leis no Brasil é bicameral, isso significa que nós temos 2 câmaras legislativas em âmbito federal. A Câmara dos Deputados e o Senado. Então o que acontece? Depois de aprovado no âmbito da Câmara Federal, o projeto é então encaminhado para o Senado, que vai revisar o projeto. Isso é o sistema bicameral, de 2 câmaras legislativas. A primeira Câmara, na realidade, que foi a Câmara Federal, elaborou o projeto de lei, e a segunda, na realidade, que é o Senado, vai revisar o projeto de lei. Meus amigos, essa foi a nossa aula de hoje.
Eu espero que vocês tenham tido algumas informações adicionais, ou tenham revisto algumas informações adicionais. E amanhã nós estaremos aqui de volta, no mesmo horário, às 14 horas, para continuar o nosso curso de Introdução à Legislação do Turismo. Eu lembro a vocês que esse não é um curso avançado, ele é um curso para iniciantes. A gente vai trabalhar aqui conceitos bem simples, conceitos bem introdutórios, para que a pessoa entenda, na realidade, o funcionamento do ordenamento jurídico brasileiro e como é que, na realidade, esse funcionamento vai atingir, de alguma forma, a atividade turística. Eu vou sempre postar nos comentários algum texto interessante que vocês podem ler para complementar a aula. É sempre interessante, eu vou buscar algum texto, enfim, que possa complementar a aula, e aí vocês leem esse texto e vão, na realidade, complementando aquilo. Fico muito feliz que vocês estejam aqui, fico feliz de ver Monsenhor André Sampaio, que foi meu aluno, na realidade, na faixa, e que é um especialista em legislação canônica, não é? Então ele, na realidade, sem dúvida alguma, é hoje um dos maiores especialistas que nós temos no país em legislação canônica. Ele foi meu aluno na faixa e eu fico feliz aqui, assim como as outras pessoas que estão hoje assistindo o meu curso, tá bom? Todos os dias, depois da minha aula, eu vou, na realidade, colocar essa aula num grupo que eu tenho chamado Meus Vídeos, não é? Ela vai estar todo dia lá no grupo Meus Vídeos, na realidade. E depois eu vou tentar fazer um compacto e colocar no YouTube. Não tem sido muito fácil, mas eu tenho tentado a partir dessas lives. Na realidade, tem um amigo meu, Fernando Machado, que está me ajudando nesse sentido. A gente já fez isso para o meu curso de francês, mas, por exemplo, o último curso que eu ministrei, que foi um curso de introdução ao estudo do turismo, ele ainda não está sistematizado. Eu vou, na medida do possível, tentar sistematizar isso, porque facilita. E se você perdeu, por exemplo, a aula de hoje, você vai lá no YouTube e tem como continuar as aulas. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.